Se você continuar pensando exatamente do jeito que pensa hoje, a sua vida financeira daqui a 5 anos vai ser praticamente igual à de agora. Talvez um pouco melhor, talvez até um pouco pior, mas nada radicalmente diferente. Isso não tem nada a ver com sorte, governo, chefe, inflação ou falta de oportunidade. Tem a ver com uma coisa que ninguém te ensinou na escola. O seu cérebro está sabotando suas decisões sem você perceber. É isso aí. E eu sei que isso soa estranho, mas presta atenção no que eu vou falar. As pessoas mais pobres que eu conheci não eram as mais burras. E as pessoas mais ricas que eu conheci também não eram as mais inteligentes da sala na maioria das vezes. A diferença nunca foi a questão do QI, diploma, nunca foi nem força de vontade. Foi o jeito de pensar, foi o tipo de pergunta que elas faziam quando alguma coisa dava errado. Foi o tipo de decisão que elas tomavam quando estavam cansadas, com medo ou pressionadas. Neste vídeo eu vou te mostrar exatamente como os ricos pensam de um jeito que vira o jogo ao longo do tempo. Não é mágica, não é golpe, não é motivação vazia, não é nada disso. São princípios mentais simples que, quando aplicados por tempo suficiente, mudam completamente a sua trajetória financeira, pode acreditar. Mas eu já te aviso, se você assistir isso só por curiosidade e não aplicar nada, nada vai mudar. Agora, se você ouvir até o final e testar pelo menos uma dessas ideias na sua vida real, você pode estar assistindo o vídeo que você vai lembrar daqui a 10 anos como o ponto de virada da sua vida. Bom, mas antes de começarmos, aproveita, já deixa aqui o seu like, ative o sininho e não deixa de se inscrever aqui no meu canal, combinado? E não deixa de compartilhar esse vídeo com algum amigo que você goste bastante. Mas fica comigo até o final, porque o último princípio é o que destrói 90% das pessoas antes mesmo delas começarem. Mas eu vou começar falando agora sobre o erro mental que te faz dramatizar coisas pequenas e ignorar as grandes. Olha só, existe um erro mental aí que sabota a vida financeira de muita gente, sabota suas decisões e o seu futuro sem que você perceba. É o hábito de tratar qualquer contratempo como uma tragédia e, ao mesmo tempo, tratar muitas vezes coisas realmente importantes como se pudessem sempre ficar para depois. É assim que a maioria das pessoas vive, reagindo, explodindo por dentro, criando novelas mentais por problemas pequenos, enquanto ignora as decisões grandes que realmente mudariam o jogo da própria vida. Olha só, um cliente cancela e a pessoa entra em pânico. Um projeto dá errado e ela conclui: nada nunca dá certo para mim. Um chefe critica e isso vira motivo para jogar fora meses de esforço. Mas ao mesmo tempo ela continua adiando investir em habilidades, organizar as finanças, mudar de carreira, começar um negócio ou construir uma coisa de longo prazo. É como se o cérebro estivesse programado para gastar 90% da energia apenas apagando incêndios pequenos e zero energia com construção real. Os ricos quebram esse padrão com uma pergunta que parece simples demais para ser tão poderosa. A pergunta é: isso ainda vai importar daqui a 5 anos? E aqui está a parte que dói. Em 99% dos casos a resposta é não. Essa pergunta não serve para você virar um robô frio, não é isso. Ela serve para você parar de desperdiçar a sua energia emocional com lixo mental. Porque toda vez que você entra em modo drama por alguma coisa que não vai importar daqui a 5 anos, você está literalmente roubando foco, tempo e clareza da única coisa que realmente importa, que é construir alguma coisa que cresça com o tempo. As pessoas vivem em estado permanente de sobrevivência emocional, estressadas com boleto, com fofoca, com política, com crise, com opinião alheia, com medo de errar, com medo de ser julgado, com medo do futuro. E quando você vive nesse modo, você toma decisões pequenas, defensivas e covardes. Você escolhe o alívio imediato ao invés de crescimento de longo prazo, escolhe reclamar ao invés de estruturar, escolhe fugir ao invés de construir. O rico não ignora problemas, ele apenas classifica esses problemas. Se alguma coisa não vai importar daqui a 5 anos, ele resolve rápido, sem drama, sem desgaste, sem teatro emocional. Ele não transforma isso na identidade dele, nem em desculpa, nem em narrativa de vítima, porque ele não gosta de vitimismo.
Se alguma coisa vai importar em 5 anos, ele muda completamente de postura. Ele entra em modo estratégico. Ele para de reclamar, para de pedir pena, para de terceirizar a culpa e começa a desenhar soluções, sistemas e decisões que se acumulam com o tempo. E agora vem o detalhe mais importante e mais forte de todos. Daqui a 5 anos, você não vai lembrar da maioria dos problemas que hoje te tiram o sono. Pensa nisso. Mas você vai lembrar exatamente de como você reagiu a eles. Você vai lembrar se você usou esses momentos como desculpa para encolher ou como combustível para crescer. Se você reagiu como vítima das circunstâncias ou como o arquiteto da sua própria vida. E é exatamente aqui que o jogo vira. Porque riqueza, meu amigo, não nasce de evitar problemas, põe isso na cabeça. Ela nasce de aprender a não deixar os problemas pequenos roubarem a sua capacidade de construir coisas grandes. Bom, agora eu vou explicar por que trabalhar mais não vai te deixar rico. Olha só, isso aqui vai te incomodar um pouco e é exatamente por isso que pode mudar a sua vida. Trabalhar mais horas não te deixa rico, te deixa esgotado. Se esforço bruto fosse o segredo da riqueza, pedreiro, enfermeiro, entregador de aplicativo seriam milionários, mas não são, porque riqueza não nasce do suor, nasce de parar de resolver os mesmos problemas num círculo, num loop. Se você vive quebrado todo fim do mês, isso não é azar, é um padrão que está se repetindo. Se você sempre escolhe sócios errados, chefes tóxicos ou parceiros que te puxam para baixo, isso não é coincidência, é um padrão. Se você começa projetos empolgado, abandona no meio, se culpa, promete que dessa vez vai ser diferente e repete tudo de novo, meu amigo, isso não é problema de personalidade, isso é um padrão. E aqui está a parte importante disso. Enquanto você continuar tratando padrões como evento isolados, a sua vida financeira nunca vai mudar. O pobre vive apagando incêndios, o rico vive redesenhando o prédio para que o incêndio nem aconteça mais. A maioria das pessoas passa a vida inteira resolvendo exatamente o mesmo tipo de problema com roupas diferentes. Falta dinheiro, entra um dinheiro, gasta tudo, falta dinheiro de novo. Ponto. Briga com o chefe, troca de emprego, arruma outro chefe igual e vamos lá. Começa motivado, se distrai, desanima, desiste, se sente um lixo e começa tudo de novo. Não é má sorte. É o mesmo sistema mental rodando em piloto automático. O rico olha para isso e pensa que tem que mudar isso tudo. Ele pensa, se isso está acontecendo de novo, o problema não é esse evento, o problema é o sistema que eu criei. E aí ele para de tentar ter mais força de vontade, se esforçar mais e começa a construir estruturas que o protejam de si mesmo. Ele corta o cartão ou reduz o limite, ele separa contas pessoais e contas de projeto, ele automatiza investimentos antes do dinheiro cair na conta, ele bloqueia aplicativos que sugam tempo e dinheiro, ele para de confiar na própria motivação e começa a confiar em regras claras. Isso é a virada de chave que quase ninguém faz. Gente rica não é mais disciplinada, ela é mais estruturada, ela cria ambientes onde o comportamento certo é mais fácil do que ter um comportamento errado, onde gastar é difícil, onde poupar é automático, onde se distrair dá trabalho e onde focar vira o padrão. Enquanto a maioria acorda todo santo dia tentando se controlar, o rico acorda dentro de um sistema que já foi desenhado para vencer. E agora vem a frase que separa adultos de crianças financeiramente dizendo: riqueza não nasce de esforço bruto, nasce de engenharia mental. Você não precisa trabalhar mais, você precisa parar de permitir que a mesma versão falha de você mesmo tome as mesmas decisões ruins todos os dias, todos os meses, todos os anos. Se você resolver isso, a sua renda pode até continuar a mesma por um tempo, mas a sua vida inteira começa a subir de nível. E quando a renda subir depois disso, você não volta mais para o zero. Você finalmente começa a acumular, coisa que você nunca fez na vida. Bom, agora
você vai entender a mudança que te tira do papel de vítima e te coloca no papel de CEO da sua própria vida. Olha, agora vem uma virada de chave que separa quem fica preso para sempre de quem realmente muda de nível. A pessoa comum decide como alguém pequeno. Ela reage, ela pergunta: o que eu faço agora para isso parar de doer? Como eu me livro desse problema o mais rápido possível? Ela só quer alívio imediato. O rico decide como alguém grande. Ele faz uma pergunta completamente diferente dessa. Ele pergunta: como alguém 10 vezes mais bem sucedido do que eu lideraria ou cuidaria desse problema? Essa pergunta parece simples, mas ela é poderosa, porque no segundo em que você faz essa pergunta, você sai do emocional e entra no estratégico. Você para de pensar como vítima da situação e começa a pensar como dono do tabuleiro de xadrez. Ao invés de sair de um emprego por raiva, depois de uma briga com o chefe, você começa a construir uma renda paralela em silêncio, enquanto você ainda está empregado. Ao invés de discutir por dinheiro dentro de casa todo santo mês, você muda a fonte de dinheiro, não a discussão. Em vez de reclamar que o mercado está difícil, que o Brasil está ruim, que ninguém valoriza o seu trabalho, você se adapta ao mercado e se posiciona onde o dinheiro já está fluindo. Isso é pensar um nível acima, é parar de resolver só o sintoma e começar a resolver a raiz. É o momento em que você deixa de ser operador da própria vida e vira o arquiteto dela. O operador acorda todo dia apagando incêndio, o arquiteto acorda desenhando sistemas que evitam esses incêndios. O operador reage ao caos, o arquiteto cria estrutura. O operador pergunta: por que isso sempre acontece comigo, meu Deus? Enquanto o arquiteto pergunta: como é que eu faço para construir algo que me impeça de passar por isso novamente? E aqui vem a parte que dói. Enquanto você continuar tomando decisões baseado em emoção, você vai continuar vivendo uma vida emocionalmente instável. Toda escolha feita com raiva, medo, inveja ou frustração custa caro no longo prazo. Pensar como CEO da própria vida significa aprender a atrasar a reação e acelerar a estratégia. Significa não responder mensagens no calor do momento, não tomar decisões financeiras no pico da ansiedade, não abandonar projetos no pico do tédio, não começar coisas novas só porque você está empolgado por 1 ou 2 dias. O rico treina uma habilidade que quase ninguém treina, que é o chamado distanciamento mental. Ele olha para a própria vida como se fosse um negócio em crise. E aí ele se pergunta: se eu fosse uma empresa, o que eu mudaria nesse modelo de negócios, no produto, no processo ou nas pessoas? E quando você começa a fazer isso, meu amigo, uma coisa estranha acontece. Seus problemas ficam menores mesmo, não porque eles sumiram, mas porque você ficou maior do que eles. Você para de se identificar com o problema nessa hora. Você para de dramatizar, você para de se sentir injustiçado pela vida, pelo mundo, seja lá o que for, e começa a sentir uma coisa nova, que é controle. A partir de hoje, presta atenção, toda vez que algo der errado, eu quero que você segure o impulso de reclamar por 30 segundos que seja e faça só uma pergunta: o que a versão milionária de mim faria agora? Essa pergunta repetida todos os dias muda completamente o destino de uma vida inteira, porque ela te tira do modo sobrevivência e te coloca no modo de construção. Bom, agora você vai conhecer o jeito mais rápido de se auto-sabotar sem perceber. Presta atenção para não cair nessa. Agora eu vou te mostrar o erro mais silencioso e mais caro que as pessoas cometem sem nem perceber. Olha só, a maioria das pessoas toma decisões com base em sentimentos, como medo, raiva, carência, ego, preguiça, vontade de agradar, e só depois tenta justificar isso com lógica. Primeiro sente, depois inventa uma história bonita para não se sentir culpado. O rico faz exatamente o oposto. Ele decide com dados, fatos e tendências, e só depois ele lida com o sentimento. Ele não ignora emoções, não é isso. Ele só não deixa que elas dirijam o carro. E aqui
vem mais um choque de realidade para você. Você não mantém uma pessoa tóxica na sua vida por amor. Você mantém por medo de ficar sozinho, e você sabe que isso é verdade. Você não continua no emprego ruim por estratégia, você continua por insegurança. Você não compra coisas inúteis por necessidade. Você compra por ego e comparação social. Você não entra em negócios furados porque você é um visionário, você entra por ganância e medo de deixar passar uma oportunidade. Mas como isso acontece? É simples. Seu cérebro quer conforto agora, não liberdade depois. Ele prefere uma decisão que alivia a ansiedade hoje, mesmo que destrua seu futuro em câmera lenta. O rico aprende uma habilidade que parece fria, mas é libertadora: separar o que sente do que os números mostram. Ele trata a própria vida como um painel de controle. Ele olha para os padrões, ele olha para os resultados, ele olha para o histórico e ele toma decisões como um investidor e não como uma criança emocional. Se a sua vida financeira piora sempre que certa pessoa entra na sua vida, isso não é espiritual, meu amigo, é estatístico. Se você perde dinheiro toda vez que faz tal tipo de negócio, isso não é azar, é um padrão de decisão ruim. Se você sempre se endivida depois de um aumento de renda, isso também não é merecimento, tá? É falta de sistema. E aqui está a parte que quase ninguém tem coragem de encarar. O seu problema não é falta de oportunidade. Sabe o que é? É excesso de auto-engano. Você continua repetindo as mesmas decisões, porque emocionalmente essas decisões elas acabam te dando alguma coisa, seja status, alívio, sensação de pertencimento, uma esperança rápida, mesmo que financeiramente elas roubem anos da sua vida que não façam sentido. O rico faz uma coisa que muda tudo. Ele cria 2 colunas mentais antes de decisões grandes. Na primeira são fatos, números, histórico, probabilidades. Na segunda ela coloca sentimentos, medos, desejos, ego, ansiedade. E ele toma a decisão olhando só para a primeira coluna. Depois ele lida com a segunda, mas a decisão já está tomada. Isso não te deixa frio, isso te deixa livre. Porque quando você começa a decidir por dados e não por drama, uma coisa mágica acontece. Você para de se sabotar sem perceber. Você para de terceirizar culpa para o universo. Você para de repetir erros com nomes diferentes. E você começa pela primeira vez na vida a construir uma vida que cresce ao invés de oscilar. A partir de hoje, toda vez que você for tomar uma decisão importante, faça uma pergunta simples. Se eu tivesse que apostar dinheiro nisso agora com base nos fatos, eu apostaria? Se a resposta for não, mas seu coração estiver gritando que sim, isso não é intuição, é autossabotagem fantasiada de intuição ou de coragem. E se você dominar só essa regra, sua vida financeira vai mudar mais nos próximos 12 meses do que mudou nos últimos 10 anos, eu garanto. Agora, você já parou para se perguntar por que quase todo mundo está ocupado e mesmo assim a maioria das pessoas vive quebrada? Você já reparou nisso? Agora, vem uma verdade que incomoda mesmo, mas pode mudar a sua vida inteira se você realmente absorver isso. O brasileiro médio vive ocupado, sim, mas ele não é produtivo, ele acorda cansado, ele dorme exausto, ele vive dizendo que não tem tempo para nada, mas quando você olha de perto, o tempo dele está sendo queimado em coisas que não constroem absolutamente nada. Ele diz sim para tudo, sim para reuniões inúteis, sim para favores que não levam a lugar algum, sim para convites que só drenam energia, sim para conversas intermináveis no WhatsApp no meio do dia de trabalho, sim para Instagram, Netflix, fofoca, distração e dopamina barata. E depois ele olha para a própria vida estagnada e diz: eu não tenho tempo para mudar de vida. Isso não é falta de tempo. É uma má gestão absurda do recurso mais valioso que existe, o seu tempo. O rico trata o tempo como dinheiro, na verdade como uma coisa ainda mais valiosa que o dinheiro, porque dinheiro você pode recuperar, tempo você não recupera. Cada hora que você joga fora hoje é uma porta que se fecha amanhã. E aqui está a diferença mental que muda tudo. O rico olha para a própria agenda como se fosse um extrato bancário. Ele literalmente
quando pega a agenda, ele se pergunta: isso aqui está me dando retorno ou prejuízo? Isso aqui gera dinheiro? Isso gera habilidade? Isso aqui me traz algum tipo de relacionamento estratégico? Ou isso gera algum crescimento real ou só está me deixando ocupado? Se a resposta é não, ele corta sem dó nem piedade, sem culpa, sem drama, sem explicações longas para ele mesmo. Enquanto isso, o pobre vende tempo e ao mesmo tempo o rico investe o tempo. Enquanto o pobre se ocupa, o rico aloca. Enquanto o pobre enche o dia, o rico protege o dia. E aqui vem um tapa na cara que quase ninguém quer ouvir. Tempo desperdiçado hoje vira, sabe o quê? Pobreza amanhã. Não tem como fugir dessa matemática, ela é implacável. Você não acorda pobre de repente, você constrói riqueza e da mesma forma você constrói pobreza aos poucos, todo dia, aceitando coisas que não te levam para lugar algum. O rico faz exatamente o oposto, ele avalia a própria vida como um empresário avalia uma empresa. Ele olha para a semana, para a agenda dele da semana e fala: o que aqui que eu vou fazer está gerando retorno real? O que aqui é só ruído? O que aqui é conforto disfarçado de compromisso? Então ele toma decisões duras, ele cancela reuniões desnecessárias, ele responde menos mensagens, ele diz mais não, ele protege blocos de tempo para pensar, estudar, planejar e construir. Ele corta a gente que só reclama e não soma. Ele troca entretenimento barato, sabe pelo quê? Por crescimento que vai valer muito para ele. E o mais insano de tudo, ele parece menos ocupado, mas fica cada vez mais rico, porque riqueza não vem de correria, vem de foco concentrado em coisas que realmente movem a agulha da sua vida. Olha só, a partir de hoje, se você quiser sair da estagnação financeira, faça isso por no mínimo 7 dias. 7 dias. No fim de cada dia, anote em uma folha: o que eu fiz hoje que realmente aproximou minha vida do tipo de futuro que eu quero? Se a resposta for quase nada ou nada, o problema não é falta de oportunidade, é falta de prioridade. E se você corrigir só isso mesmo, sua renda, sua clareza mental e sua velocidade de crescimento vão mudar mais rápido do que você consegue imaginar. Bom, agora eu vou te explicar como o ambiente que está decidindo o seu futuro o ambiente está decidindo o seu futuro e você não está nem percebendo isso. Agora vem a parte que dói mais, porque ela tira a sua última desculpa. Você não é fraco, você não é incapaz, você não é azarado, você está cercado errado, digamos assim. Enquanto você não entender isso, vai continuar lutando contra uma maré invisível todos os dias da sua vida. Olhe ao redor com honestidade. Se todo mundo à sua volta vive reclamando, gastando mal, odiando o trabalho, zombando de quem tenta crescer, normalizando mediocridade, ridicularizando a ambição e tratando disciplina como coisa de trouxa, adivinha qual é o seu destino? Não é porque você é pior, é porque você está respirando um ar contaminado mentalmente todos os dias. O ser humano é um espelho social. Você copia hábitos, linguagem, crenças e padrões sem perceber. Você começa a achar normal o que é comum à sua volta, mesmo quando isso está destruindo o seu futuro lentamente. E esse aí, meu amigo, é o perigo. O ambiente não te derruba de uma vez, ele te desgasta aos poucos, até você nem lembrar mais quem você queria ser. O rico é obsessivo com o ambiente, obsessivo de verdade. Ele escolhe com quem anda, o que consome, onde frequenta, que tipo de conversa tolera e que tipo de pensamento ele permite entrar na própria cabeça. Ele entende que disciplina não sobrevive num território hostil. Você pode ser a pessoa mais motivada do mundo. Se o seu ambiente puxa você para baixo todo dia, você vai perder. Motivação cansa. Força de vontade acaba. Ambiente, não. Ambiente empurra você automaticamente para o comportamento padrão daquele grupo. É por isso que tanta gente acaba mudando quando troca, mudando no sentido
pessoal, quando troca de cidade, de amigos, de trabalho, de círculo social, não é milagre, é matemática comportamental. Mudou o ambiente, mudou o padrão. E aí mudou o padrão, mudou o destino. Seu pensamento nunca vai ultrapassar o ambiente onde você vive, nunca. Se todo dia você consome fofoca, tragédia, reclamação, negatividade, entretenimento, lixo, sua mente vai produzir decisões pequenas. Agora, se todo dia você consome ideias grandes, gente disciplinada, conversa sobre crescimento, dinheiro, saúde, negócios, propósito, a sua mente sobe de nível sozinha. E aqui vem o ponto mais desconfortável de todos, digamos assim. Talvez algumas pessoas da sua vida precisem ficar para trás. Não porque elas sejam más, mas porque não estão indo para o mesmo lugar que você. E tentar crescer carregando todo mundo nas costas é uma das formas mais rápidas de continuar pequeno para o resto da vida. Rico faz uma coisa que parece frio, mas é apenas libertadora. Ele se coloca em ambientes onde ele é o menos interessante da sala, onde ele aprende mais do que ensina, onde ele se sente pequeno, desconfortável e pressionado a evoluir, porque ele sabe que esse tipo de desconforto é crescimento disfarçado. Se você quer mudar a versão da sua vida, não comece tentando mudar tudo dentro de você. Comece mudando o que está ao seu redor. Corte conversas tóxicas, reduza contato com quem só reclama, entre em grupos onde você se sente atrasado, troque consumo lixo por conteúdo que te expande. Seu futuro não está sendo decidido por sorte, política ou crise, ele está sendo decidido agora pelo ambiente que você tolera para a sua vida todos os dias. E se você mudar isso, meu amigo, todo o resto começa a mudar junto, muito mais rápido do que você imagina. Bom, depois de tudo que você ouviu aqui, entenda bem claramente o seguinte: você não fica rico quando ganha dinheiro, você fica rico quando começa a tomar decisões como uma pessoa rica tomaria. E olha, se você aplicar esses princípios por um ano, que seja 2, sua vida muda, seu dinheiro muda, seu círculo de amizades muda, e seu networking muda, e o seu nível social muda, mas só se você agir. Então agora eu quero que você faça uma coisa simples. Escolha um desses princípios que eu falei hoje e comece, mas hoje mesmo, não amanhã, não na semana que vem, você tem que começar hoje, porque pensar como rico é o primeiro passo para viver como rico. Bom, e se este vídeo te acordou de alguma forma, aproveita, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos do meu canal, compartilhe este vídeo com algum amigo que também precise de uma virada de chave na vida financeira e não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!